Olá pessoal, meu nome é Letícia, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxfam. Hoje vamos fazer então, para início, a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, segundo a sexta edição da Besouro Box do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, que é esta edição aqui. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 29. Sacrifício da própria vida, São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de torná-la útil? Quer o homem se mate ou se deixe matar, seu propósito será sempre o de encurtar sua vida, existindo, assim a intenção do suicídio mesmo que ele não ocorra de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Serve apenas como desculpa para disfarçar sua ação e justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir a seu país, procuraria viver defendendo e não morrendo, pois uma vez morto, ele não servirá para mais nada. O verdadeiro devotamento consiste em não se ter medo da morte quando é preciso ser útil. Devemos enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da própria vida se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo que para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Bom, quando a gente reencarna, a gente já implorou muito para que isso acontecesse. Já foi traçado um projeto em linhas gerais de como nós vamos estar vivendo aqui, das situações em linhas gerais que nós vamos passar, e aquilo que a gente precisa vir aprender, burilar, pagar, quitar débitos, enfim, amadurecer. Fato é que, se eu, antes de vir, praticamente imploro numa fila de espíritos por merecimento para reencarnar, e eu chego aqui e encurto a minha vida de diferentes formas, eu estou cometendo um suicídio, mesmo que involuntário, mesmo que de forma inconsciente. Então, quando eu bebo, quando eu fumo, quando eu uso drogas, quando eu uso remédios em demasia, principalmente remédios sem o conhecimento médico, sem a informação médica, sem o receituário médico, quando eu me exponho a situações de risco desnecessária, de repente eu vou praticar um esporte radical sem as devidas prevenções para praticar, sem o devido preparo, quando eu ando em altíssima velocidade sem necessidade, quando eu me exponho a situações de risco, de doenças infecto-contagiosas, frutos das relações com outros, e aí se pode falar, né, da pandemia, do que ela trouxe e da falta de cuidado que muitos tiveram. Vejam que isso não quer dizer que se eu preciso trabalhar na linha de frente de um hospital durante uma pandemia, se eu preciso fazer a segurança do país, da cidade, em função da pandemia, se eu preciso estar à frente do meu cargo e me expor a determinados riscos em função do cargo que eu ocupo, isso não é suicídio. Então, suicídio é aquilo que me leva a uma morte prematura, a uma morte antes do programado, em função da minha irresponsabilidade, em função da minha inabilidade, ou até mesmo em função da minha vontade, né, de acabar com a minha vida. Vejam que muitas vezes o suicida, ele promove o ato do suicídio num desespero, num ímpeto. Sempre vão haver espíritos encarnados e desencarnados gerando conflitos que vão fazer com que esse indivíduo seja de uma certa forma induzido, mas a escolha é sempre dele, porque ele tem o livre-arbítrio para dizer não. E aí ele se deixa fraquejar, ele se deixa vencer, porque acredita que com o suicídio ele vai resolver os problemas vão acabar. Isso não é verdade. Desde que a vida continua após a morte do corpo físico, os problemas continuam. Então você chega lá, os problemas continuam lá,
você não morreu, só desencarnou, e o problema aumenta, porque aí você vai para uma região onde tem outros espíritos sofredores, os teus obsessores, que até então, de uma certa forma, você estava protegido, passam a atuar com você de uma forma mais incisiva, e a tua consciência te acusa, que é o umbral, a tua consciência te acusa da culpa que você tem de não ter honrado o contrato que você fez de reencarnar, de passar por determinadas situações, de cumprir os teus karmas, de evoluir, de se melhorar, passando também por dificuldades. Então, pessoal, é muito importante que a gente compreenda que, independente do estado civil, independente da condição social, independente da situação financeira, independente do sexo, independente da idade, todos têm problemas em maior ou menor grau, todos têm dificuldades, todos passam por obstáculos, todos têm as suas provações, todos têm as suas aprendizagens mais fáceis, mais difíceis em determinado momento, mas é aí que nós somos testados na nossa fé. E muitas vezes o que a gente está passando não é nem karma, muitas vezes o que a gente está passando não é nem uma questão de obrigatoriedade. Às vezes foi uma escolha que a gente fez errada e que a gente insiste ou não em ficar no sofrimento, quer dizer, eu passar pelo problema, eu vou passar. Agora, eu sofrer com esse problema e continuar sofrendo com esse problema e só sofrendo, me vitimizando e achando que eu não tenho uma responsabilidade naquilo, também de modificar, não focar na solução e somente no problema, isso de alguma forma me deprime a tal ponto, me bloqueia a tal ponto, me cerceia, não é? A tal ponto, me amarra a tal ponto que eu acabo cometendo o despautério do suicídio. E normalmente os suicídios são reincidentes, vida após vida, naquele momento que você cometeu o suicídio em uma outra vida, nesta vida, mais ou menos naquela idade, você vai começar a passar por situações semelhantes para ser testado se dessa vez você não vai cumprir. Então, muitos suicidas são reincidentes. E aí, para nós que estamos muitas vezes envolvidos com pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão ameaçando se matar, pessoas que estão muito diferentes, que estão muito lesadas no seu emocional, muito abaladas no seu emocional, a gente tem que ter um cuidado de ser o apoio, de ser o incentivo, de ser o ouvido, de ser o abraço, de ser o sorriso daquele indivíduo, de ajudar esse indivíduo com uma ponte espiritual em algum lugar, de crença da pessoa, de orar para que essa pessoa se restabeleça, de envolver essa pessoa em luz, de buscar o afastamento de espíritos obsessores, de pessoas obsessoras, de relacionamentos tóxicos que possam estar induzindo essa pessoa a essa situação, para ajudar essa pessoa dentro dos limites do que ela permita, do que ela peça, né? Se ela ainda tem a possibilidade do discernimento, para que ela efetivamente busque saída para essa situação. E para tudo há uma saída. Pode demorar mais ou menos tempo, pode ser uma prova mais ou menos dolorosa, porém nós temos que compreender que o universo, Deus, a natureza, o que quer que você acredite, não te dá uma prova que você não possa enfrentar, que você não consiga superar. Não há obstáculos insuperáveis, não há nada impossível. Então é muito importante também que a gente mude a nossa vibração, não só no sentido de fazer coisas agradáveis, porque nem sempre a gente passa por coisas agradáveis, buscar ter pensamentos positivos, mas ser muito otimista. Hoje eu não consigo, nunca ficar mentalizando eu não posso, eu não consigo, isso é impossível, isso não muda, o fulano não muda. Vamos pensar que a mudança do outro, a mudança da situação às vezes não depende de mim, mas o que depende de mim eu posso mudar, e a própria visão que eu tenho do que eu estou passando pode mudar. Então é possível sim a mudança, é possível sim a melhoria, é possível sim o avanço, mas para isso a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar, a gente precisa se valorizar, valorizar o outro, valorizar a situação no ponto que ela precisa ser valorizada. Então não é supervalorizar o erro, não é supervalorizar
aquilo que não deu certo, não é supervalorizar os meus problemas hoje, e sim pedir ajuda, ser humilde de pedir ajuda para aquele que você pode ajudar, pedir para alguém te ajudar a achar um emprego se você está precisando, pedir para alguém te ajudar a cuidar dos teus filhos se de repente você está precisando, pedir para alguém te ajudar, por exemplo, com um prato de comida no dia, ou com uma cesta básica, enfim, aquilo que você precisar. Nos é lícito, nós estamos precisando, nós viemos para ajudar um ao outro. E quem pode ajudar, se colocar em processo de ajuda, porque às vezes o teu sorriso, o teu abraço, o teu conforto, aquela cesta básica que está faltando naquela casa, aquela conta de luz, enfim, aquela situação pode salvar a vida dessa pessoa que já está à beira de um precipício para se jogar, né, numa morte, talvez de um suicídio, em função de uma dificuldade que está tendo. Então a gente pode, deve superar e ajudar outros a superar as dificuldades, compreendendo que tudo é um momento e que esse momento passe, que a nossa fé tem que ser forte o suficiente para compreender que Deus nos deu e nos dá as ferramentas. Deus coloca anjos na nossa vida, encarnados e desencarnados, que vão fazer o melhor para que a situação se resolva da melhor forma possível. Certo? Eu agradeço quem está ouvindo o vídeo. Se quiser deixar o seu like, fique à vontade. Se quiser compartilhar o vídeo também, eu agradeço. Se quiser deixar os seus comentários, serão bem-vindos. Se quiserem deixar as iniciais do nome ou o nome completo para receber o Reiki à distância, toda noite eu envio o Reiki à distância, então vai para o caderno, vai para o bilhetinho da caixa, eu mentalizo individualmente por 3 noites seguidas, caso precise. Então, se você aí do outro lado está precisando de ajuda, está se sentindo fraco, está pensando no suicídio, está achando que não tem mais solução, peça ajuda aqui no canal, que você vai ser ajudado. Se você sabe que tem uma pessoa nessa situação, seja caridoso e envie esse vídeo para a pessoa, para que ela peça ajuda, para que ela saiba que alguém pode orar por ela e ajudar ela, porque o Reiki é uma energia inteligente, então ele vem do universo e eu como canal transmito isso, e a distância funciona assim. E aí a partir disso a pessoa recebe um ânimo, e com esse ânimo ela pode se curar do que é físico, mental, espiritual, emocional. Claro que depende dela, a cura depende de você. Jesus já disse, a tua fé te curou, porém a tua fé de mandar o vídeo, a tua fé de assistir o vídeo, a tua fé de pedir o Reiki, a tua fé de acreditar é que muda a tua vida. Não desista da vida. Para tudo tem solução. Gratidão imensa. Nós vamos finalizar então com o baralho da meditação, vendo o que nos dá aí para nós que estamos finalizando essa semana, que vamos iniciar um final de semana, para que a gente possa ter o ânimo e a força de compreender que se não foi nessa semana que veio o emprego, o aumento, a promoção, que o amor retornou, ou apareceu um novo amor, ou o que quer que seja, ou eu me reconciliei, ou eu tive uma nova oportunidade, enfim, será na próxima, né? Vamos confiar, tá? Então, o baralho aqui, ele vai nos trazer uma reflexão, né? É cura pela meditação, livre cards, inspirações, saúde integral para a mente, o corpo e o espírito, do Christopher Titmus, da editora Pensamento, tá? E aí nós vamos tirar a cartinha, então, que é esta aqui, cor. Traga cor para sua vida, traga cor para os seus chakras. Vai nos vídeos anteriores, aí tem vários trabalhos já feitos com cromoterapia, com reiki, usando pedras, cristais. Gente, aproveitem essas terapias, estão aí gratuitamente, elas funcionam, acreditem. Cor. As cores têm forte impacto em todos os aspectos de nossa vida e nos falam diretamente no nível subconsciente. Se você estiver se sentindo deprimido ou apático, por exemplo, uma meditação sobre o laranja ou o amarelo pode estimulá-lo, energizá-lo, ir para o sol, usar amarelo, sair para o dia, né? Confraternizar com os irmãos. De olhos fechados, sinta a força espiritual da cor penetrando em seu ser. Quando abro os olhos, percebo que as cores ao meu redor brilham com nova intensidade.
Que minha meditação sobre determinada cor aumente meu autoconhecimento e meu senso de conexão com os outros, né? Acenda uma vela, claro, com segurança, amarela, traga rosas amarelas para dentro de casa, tudo aquilo que demandar amarelo, laranja, traz vida, traz renovação, traz energia. Quando e onde? A meditação da cor é ótima para resolver certos problemas e por isso você deve dedicar um bom tempo à sua preparação. Escolha um local tranquilo em casa e antes de começar a meditar, reúna diferentes objetos da cor na qual você deseja se concentrar, inclusive imagens, né? Buscar meditações para sair da depressão, para melhorar o nível energético, para aumentar a vibração energética também é importante. E tem muita coisa boa, gente, no YouTube que dá para buscar e que vai te fazer refletir e buscar uma alternativa. Então, acredite. Gratidão imensa, uma excelente sexta-feira, apesar deste vídeo ser atemporal. Que Jesus ampare vocês, traga muita força, muito ânimo e muita proteção. Gratidão, até mais.